A providência. Em nossa abordagem destas doutrinas bíblicas, chegamos agora à consideração da doutrina bíblica da providência. Creio ser correto considerarmos esta doutrina antes de tratarmos do homem em particular, visto que ela vem a seguir, em sequência lógica, a doutrina da criação. Ora, talvez a melhor maneira de descrever o que entendemos por providência seja defini-la em termos de sua relação com a criação. Podemos colocá-la assim: a criação, como já vimos, significa trazer à existência algo que antes não existia. Assim, se isso é criação, então providência significa a continuação ou dar prosseguimento ao que foi trazido à existência. A criação traz coisas à existência, a providência as conserva ou garante seu prosseguimento na existência, no cumprimento dos propósitos de Deus. A doutrina da providência, portanto, não significa apenas que Deus tem presciência do que está por acontecer. Ao contrário, é uma descrição de sua atividade contínua, do que ele faz no mundo e do que tem continuado a fazer desde que criou o mundo inicialmente. Ora, não pode haver dúvida alguma de que esta doutrina, na atualidade, é uma doutrina muito importante para nossa consideração. Cada doutrina bíblica, naturalmente, é importante, e não devemos considerar nenhuma em detrimento de outra, mas se contemplarem a longa história da Igreja, descobrirão que, em diferentes épocas e em diferentes séculos, certas doutrinas assumiram particular importância. A grande doutrina nos primeiros séculos da Igreja foi, necessariamente, a da pessoa de Cristo. E precisava ser. Essa era a doutrina mais hostilizada, e assim a Igreja colocou sua máxima ênfase sobre ela. Na época da Reforma, foi a doutrina da justificação pela fé somente, e assim por diante, em diferentes épocas. Cabe a nós pôr especial ênfase sobre doutrinas particulares, e estou preparado para asseverar que, talvez, neste século XX, no qual vivemos, a mais importante em muitos aspectos é a da providência. Espero, no entanto, que ninguém pense que eu esteja argumentando que a doutrina da providência é mais importante que a doutrina da encarnação ou da expiação. Essa não é minha posição. Estou simplesmente afirmando que há certas razões por que devemos prestar particular atenção a esta doutrina. Permitam-me apresentar-lhes minhas razões. A primeira é o estado do mundo nesta presente época, especialmente o estado do mundo ao longo de todo este século, até o presente momento. Esta doutrina da providência é a pedra de tropeço para um grande número de pessoas que se acham fora de Cristo e fora da Igreja. Dizem: não posso crer em sua doutrina, não posso crer em seu evangelho. Você afirma que Deus é um Deus de amor. Ora, olhe bem para o mundo, olhe bem para as coisas que têm acontecido no mundo. Olhe bem para essas duas guerras mundiais. Como lhe seria possível conciliar algo assim com um Deus de amor, um Deus que você diz ser todo-poderoso, tão poderoso, que não há nada que ele não possa fazer, caso queira? Como poderia ser explicado tudo isso? Como vocês podem ver, a própria situação histórica neste século concentra a atenção imediatamente sobre esta grande doutrina da providência. Outra coisa também que tem concentrado a atenção na doutrina da providência é o que chamamos providências especiais. Ora, as providências especiais são intervenções especiais de Deus em favor de indivíduos ou de grupos de pessoas. Por exemplo, em Dunkerque, durante a guerra, uma espécie de nevoeiro desceu para proteger os soldados, enquanto que, ao mesmo tempo, o mar estava inusitadamente calmo e agradável, e muitas pessoas deste país
estavam prontos a afirmar que tal coisa foi um ato providencial de Deus. Diziam que Deus havia intervido a fim de salvar nossas tropas, ao tornar-lhes possível que fossem trazidas de volta a este país. Há também os que dizem a mesma coisa sobre a defesa de Malta no tempo da guerra. Então, evidentemente, tornou-se costumeiro e tradicional neste país dizer-se que a mesma coisa aconteceu na época da Armada Espanhola. O que realmente explicaria a destruição dessa frota foi a mudança na direção do vento. Além do mais, há pessoas que reivindicam providências especiais em suas próprias vidas pessoais. É maravilhoso demais, dizem. Vocês sabiam? Eis o que me aconteceu. E descrevem-lhe como certas coisas parecem ter sido combinadas a fim de se conformarem às suas circunstâncias especiais. E então, quando vocês lhes dizem que não pode afirmar tal coisa, elas se ressentem de toda a doutrina da providência. Outra razão por que é importante ser esclarecido sobre esta doutrina neste século é que muito do pensamento dos homens e mulheres de hoje parece estar determinado pelo que é chamado perspectiva científica. É por isso que, indubitavelmente, grande número de pessoas nem mesmo começa a considerar a grande mensagem do cristianismo, pois dizem, toda a sua mensagem inclui a ideia de milagres e de intervenções de Deus. Para todos aqueles que assumem uma perspectiva científica, como eu faço, para a totalidade da vida, tais coisas são uma total impossibilidade. E se o seu evangelho contém o sobrenatural, realmente não posso começar a considerá-lo. E a última razão que adicionaria é esta. Vocês não podem começar a falar sobre a oração respondida, sem ao mesmo tempo introduzir a doutrina da providência. Por isso devemos considerar esta doutrina, visto que muitas outras questões a pressupõem. Então, o que a Bíblia nos diz sobre a doutrina da providência? Estamos novamente encarando um tema muito difícil. As doutrinas específicas sobre a salvação, as quais estaremos abordando, são muito simples em comparação com uma doutrina como esta. Ela é uma daquelas doutrinas inescrutáveis, e é o hino que nos lembra isso. Diz William Cowper: Deus opera de uma forma misteriosa, suas maravilhas a realiza, e a incredulidade cega, com certeza, errará. E não só a incredulidade cega, mas também a carência de fé, aquele desejo de entender o que é impossível, com certeza nos levará ao conflito, se não ao erro. Portanto, aproximemo-nos da doutrina da providência com reverência e humildade, indo só até onde as Escrituras nos levam, porém não indo além disso. Ora, a Bíblia ensina em toda parte, muito claramente, como lhe mostrarei, que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 104 é suficiente em si por si mesmo para estabelecer essa doutrina. Não há limite para o que ele faz. O Salmo 103, verso 19, também diz: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Em toda parte. E a Bíblia nos ensina isso acima de tudo, ao contrário do deísmo, ao qual já fiz referência, que ensina a doutrina que considera o universo como uma espécie de relógio feito pelo relojoeiro, ao qual dá corda, e então o põe a funcionar sozinho. Mas a doutrina da providência contradiz isso, e gosto bastante da comparação, uma vez usada para salientar a diferença. A doutrina da providência nos diz que o universo, bem como tudo quanto nele existe, é como um grande navio que está sendo pilotado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, por Deus mesmo. Demais disso, naturalmente, que ela é contra também o panteísmo, o qual diz que Deus é tudo e em tudo, e que por isso vocês não podem diferenciar entre o universo e o próprio Deus. A doutrina da providência contradiz ambos esses conceitos. O que fazer, pois, para encontrarmos esta doutrina na Bíblia? Bem, antes de tudo, a encontramos numa série de afirmações diretas nas Escrituras. Fornecer-lhes-ei uma lista delas mais adiante. Em seguida, outro argumento muito poderoso em favor da doutrina da providência tem por base o fato da profecia. Não seria possível para um homem inspirado por Deus predizer o que está para acontecer, talvez em várias centenas de anos, a menos que Deus estivesse no comando de tudo. Profecia
não é meramente presciência, é o garantir de que os eventos profetizados irão acontecer, visto que Deus está no controle. Por conseguinte, outro grande argumento, como já vimos, deriva das respostas às orações. Se não crêssemos que Deus controla tudo, não haveria nenhuma razão para orarmos. Não oraríamos para que haja sol. Não oraríamos para que haja chuva. Não oraríamos para termos saúde e para que as enfermidades fossem controladas. A oração, em certo sentido, seria algo ridículo se não crêssemos na doutrina da providência. E essa é a razão por que os deístas não creem na oração. Os panteístas não oram. Para eles, não há qualquer propósito nela. Aqueles, porém, que creem na doutrina da providência, obviamente oram porque a própria ideia dessa doutrina leva imediatamente à oração. E o nosso último argumento geral é o argumento acerca dos milagres. Não fosse o fato da doutrina sobre a providência ser verídica, não fosse o fato de Deus ter suas mãos sobre todas as coisas e de estar no comando de tudo, então os milagres simplesmente não aconteceriam nunca. Então, o que exatamente queremos dizer por providência? Não consigo imaginar uma definição ou descrição melhor do que esta. Providência é o exercício contínuo da energia divina por meio do qual o Criador sustenta todas as suas criaturas. É operante em tudo o que ocorre no mundo e dirige todas as coisas ao seu destinado fim. Consideraremos a prova bíblica para essa afirmação mais adiante. Claramente, há três elementos nessa ideia de providência, e devemos fazer diferenciação entre eles, tanto no pensamento quanto na prática, ainda que, naturalmente, os três tendem a operar juntos. É possível visualizar os três aspectos da providência de diferentes ângulos. O primeiro é o aspecto ou elemento da preservação. Aquela obra contínua de Deus por meio da qual ele sustenta as coisas que criou, juntamente com as propriedades e energias com as quais ele as dotou. Ora, isso é muito importante. A Bíblia ensina que Deus preserva tudo quanto ele criou. É uma obra contínua. Há quem insiste em afirmar que esta doutrina da preservação simplesmente significa que Deus não destrói a obra que ele uma vez fez. Isso, contudo, não é preservação. Ela significa mais que isso. Significa que ele conserva tudo em existência. Outros também têm entendido mal esta doutrina. Incidentalmente, o grande Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que a igreja cristã já conheceu, esse grande americano que viveu há 2 séculos atrás, se alguma vez encontrarem qualquer um de seus escritos, comprem-no e devorem-no. O próprio Jonathan Edwards quase caiu em erros sobre este assunto. É aquele erro que afirma que preservação significa um processo contínuo de criação, de modo que Deus está continuamente recriando, sob nova forma, e mais uma vez, tudo quanto existe e tudo continua funcionando, de momento a momento, ao ser recriado. Isso, porém, não é realmente preservação, como a entendo, e como a mesma tem sido tradicionalmente entendida. Então, a colocaremos assim. Tudo quanto foi criado por Deus tem uma real e permanente existência propriamente sua, independentemente do ser de Deus. Isso, porém, jamais deve ser tomado no sentido de autoexistência, a qual pertence unicamente a Deus. Se, porventura, as coisas fossem autoexistentes, então não dependeriam de Deus a fim de continuarem. Eis a diferença. Deus criou uma coisa e ele a mantém viva. Ele sustenta todas as coisas, e elas continuam a existir como resultado de um exercício contínuo e positivo de seu divino poder. Notem como o Salmo 104 o coloca nos versículos 28 a 30. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão, e enche-se de bens. Escondes o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ora, Deus não cria esses animais da terra constantemente. O que ele faz é conservar a vida, preservar o que já criou. Paulo, naturalmente, pôs isso com exatidão em Atos 17 e 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele tem em mente a mesma coisa em Colossenses 1,17,
e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. São preservadas, prosseguem por meio dele. Tal coisa é afirmada ainda mais notavelmente em Hebreus 1, verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não somente as criou, ele as sustenta. Não há nada no universo que continuaria avançando se Deus não os sustentasse. Por isso, jamais deveríamos pensar, pois, a respeito do universo como algo que Deus criou e então permitiu que agisse por conta própria. Isso é deísmo. Em segundo lugar, há um aspecto governamental da providência. Isso significa a atividade contínua de Deus por meio da qual ele conduz todas as coisas para um fim e um objetivo definidos, e faz assim a fim de assegurar a consumação de seu próprio propósito divino. O Senhor reina, regozije-se a terra. Salmo 97, verso 1. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo se acha debaixo de seu controle. O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus. Salmo 103, 19. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Isaías 40, 15. Eis a ideia de governo. Ou então, tomem a poderosa afirmação de Daniel 4, versos 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estouvar a sua mão e lhe diga: que fazes? O aspecto governamental da doutrina da providência de Deus é de vital importância e percorre toda a Bíblia do começo ao fim. Seus propósitos prosseguirão inabaláveis, desenrolando-se a cada hora, diz William Cooper. Há um fim para esta criação, um propósito, um objetivo. Tudo se encaminha para o determinado propósito de Deus. O terceiro aspecto da providência que preciso enfatizar é o que geralmente se chama o aspecto de concorrência. Significa a cooperação de Deus e seu divino poder em todos os poderes subordinados segundo as leis pré-estabelecidas de sua operação, levando-as a agir e agir precisamente como fazem. Se preferirem, ela significa a totalidade da ideia da relação das causas secundárias com a ordenação de Deus de todas as coisas. O ensino da Bíblia é que Deus opera em e através das causas secundárias. Suponho que estamos todos informados a respeito de causas secundárias. Descobrimos, queiramos ou não, que tudo quanto acontece tem uma causa. Certas coisas conduzem a outras coisas. Vocês veem isso através de toda a natureza. Uma coisa produz outra. Ora, essas são as causas secundárias, e a doutrina bíblica da providência ensina a existência de causas secundárias. Ela, porém, é muitíssimo clara em sua ênfase de que as causas secundárias não operam automaticamente nem independentemente. Deus opera através delas. Elas têm sua própria operação. Deus, porém, está acima de todas essas operações. Além disso, é importante realçar este ponto, visto que tantas pessoas hoje falam dos poderes da natureza como se eles fossem algo independente. Mas não são. Há poderes e leis na natureza, não porém independentes de Deus. Deus está em direta relação com eles, e os usa, e os ordena, e os manipula. Por isso sustentamos as duas ideias a um e ao mesmo tempo. A realidade das causas secundárias, entretanto, sua dependência de Deus e seu controle sobre elas. Tal fato é um mistério, sem dúvida. Eis um aspecto difícil desta doutrina. Como podem essas coisas ser verídicas a um e ao mesmo tempo? As Escrituras, porém, o ensinam. Vocês o encontrarão no Salmo 104, versos 20, 21 e 30. Amós 3, verso 6 diz: tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito?
Mateus 5,45 nos diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Noutras palavras, essas coisas não acontecem automaticamente como resultado das causas secundárias ou leis da natureza. Deus está por trás delas. Ele está operando nelas e através delas. Ele não é divorciado delas. Portanto, aí estão, abreviadamente, os três aspectos da providência. Vocês poderão ponderá-los assim. A ideia de preservação nos faz pensar na existência de todas as coisas. A ideia de governo nos fala que essa existência é orientada. E a doutrina da concorrência nos fala sobre como a atividade é orientada. Existência, orientação e atividade. Em seguida, a próxima questão a ser considerada é esta. De que maneira é a providência exercida? Ou, pondo-a de outra forma, quais são os objetivos da providência? Ora, aqui costuma-se dividir a providência em geral e especial. Temos justamente visto que em toda a Bíblia somos instruídos que a totalidade do universo está sendo controlada por Deus. Isso é providência geral. Ele não somente o fez, ele o faz prosseguir e o mantém sob controle. Em seguida vem a providência especial, a qual pode ser concebida de três formas. Antes de tudo, está o cuidado de Deus por cada parte particular do universo em sua relação com o todo. Há sobeja referências escriturísticas para prová-lo. O Salmo 104, outra coisa não é senão uma grande elaboração desse ponto. Deus não só controla o universo todo, mas também controla os riachos, os mananciais, as árvores e as plantas. Não só geral, mas também particularmente. A providência especial também significa que Deus tem um cuidado especial para com todas as criaturas racionais, animais e seres humanos. Através da Bíblia, somos informados que Deus controla a existência de todas as pessoas, quer mais, quer boas. Eis a razão por que ele faz seu sol nascer e a chuva cair sobre todos os tipos de pessoas. Deus assim se relaciona até mesmo com os pecadores, até mesmo com homens e mulheres que o negam e não creem nele. As Escrituras ensinam que eles não estão fora do relacionamento com Deus. Acima de tudo, porém, inevitavelmente, a providência especial significa o cuidado especial de Deus para com seu próprio povo, bem como o que ele faz por esse povo. Desse modo, passemos agora às afirmações escriturísticas e aos princípios escriturísticos. Primeiramente, a Bíblia nos afirma que a providência de Deus é exercida sobre o universo como um todo. O Salmo 103,19, o qual já citamos, declara: seu reino domina sobre tudo. Encontramos o mesmo em Efésios 1, verso 11. O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus está controlando todas as coisas em todos os lugares, os céus e a terra e debaixo da terra. Ele tem um propósito por trás de tudo. Em segundo lugar, a providência de Deus é exercida sobre o mundo físico. Peço-lhes que examinem a totalidade do Salmo 104, bem como Mateus 5,45. Em terceiro lugar, a providência de Deus está controlando a criação irracional, os animais. Vemos isso novamente no Salmo 104, bem como em Mateus 6,26, onde lemos sobre as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Enquanto que em Mateus 10,29 somos informados sobre os pardais. Não se vende 2 passarinhos, isto é, pardais, por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Em quarto lugar, somos informados que sua providência é exercida sobre os negócios das nações. Você encontrará isso em Jó 12,24. Tira o coração aos chefes das gentes da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Ou novamente em Atos 17,26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Em quinto lugar, somos informados de que Deus governa providencialmente o nascimento do homem e seu quinhão neste mundo. Lemos em 1 Samuel 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita,
porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E Paulo diz sobre si mesmo em Gálatas 1, versos 15 e 16, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Em sexto lugar, descobrimos que a providência de Deus determina os sucessos exteriores e insucessos da vida humana. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Salmo 75, versos 6 e 7. O sétimo é este, que Deus governa as coisas que parecem ser fortuitas ou aparentemente insignificantes. Meu texto favorito para provar isso é o primeiro versículo de Esther, capítulo 6, onde somos informados de que o rei não podia dormir. Caramba, diz alguém, com certeza isso nada tem a ver com a providência de Deus. Leiam, porém, o livro de Esther, e então vocês descobrirão este ponto crucial. Faz-se plenamente evidente que o rei não podia dormir nessa noite porque Deus o manteve acordado. Então Mordecai foi salvo, e Esther e seu povo salvos através da instrumentalidade de Deus em causar a insônia, algo ostensivamente trivial e aparentemente fortuito. Em oitavo lugar, a providência de Deus protege os justos. Leiam o Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, diz o salmista. Por quê? O Senhor o havia protegido. Aliás, isso é demonstrado em ambos os Salmos 4 e 5. E Deus supre, em nono lugar, através da providência, as necessidades de seu povo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E em décimo e último lugar, vocês descobrirão que toda resposta à oração que se acha nas Escrituras é apenas uma afirmação de que Deus providencialmente ordena as coisas dessa forma para o seu povo. Aliás, isso nos leva ao que se chama providências extraordinárias, ou, usando outros termos, milagres, pois milagres são pertinentes a este tópico sobre a providência. O milagre é uma providência extraordinária. Qual é a diferença entre a providência ordinária e a extraordinária? Perguntaria alguém. E eu responderia a essa pergunta assim. Na providência ordinária, Deus opera através de causas secundárias, de acordo com as leis que ele estabeleceu na natureza. Nas providências extraordinárias, porém, ou milagres, Deus opera imediatamente, diretamente e sem as causas secundárias. Um milagre consiste em Deus operar, não contra a natureza, e sim de uma forma sobrenatural. Pessoas frequentemente se metem em dificuldades sobre esta questão dos milagres, porque começam a imaginar que um milagre é algo contrário à natureza. Mas isso é completamente errôneo. E é errôneo devido à sua ideia sobre a natureza ser igualmente errônea. Eles esquecem que Deus opera na natureza. Isso se deve simplesmente ao fato de que Deus tem duas diferentes maneiras de operar. Geralmente, ele executa seus propósitos através das causas secundárias. Às vezes, porém, ele o faz diretamente. E isso constitui um milagre. Deus está operando, como já vimos extensamente, em tudo, sempre e em toda parte. De modo que quando temos um milagre, é ainda Deus operando, mas operando de uma forma distinta. E negar a possibilidade de milagres é afirmar que Deus se acha confinado ou limitado por suas próprias leis. Algumas pessoas, naturalmente, insistem que os milagres são impossíveis, em razão de interromperem as leis da natureza. Se tais pessoas têm qualquer crença em Deus, mesmo assim, elas inferem que Deus está agora circunscrito pelas leis que ele mesmo dispôs na natureza e nada pode fazer a respeito. Reduzem Deus a uma posição subserviente à sua própria lei. Isso, porém, nega a doutrina acerca de Deus em todos os sentidos. Existe igualmente uma tendência entre algumas pessoas de crerem em milagres somente quando pensam que pode explicá-los. Permitam-me ilustrar isso com uma história. Lembro-me que certa vez um diácono, veio falar comigo sobre seu pastor. Ele se sentia bastante preocupado com o chamamento desse pastor para sua igreja, uma vez que não estava certo sobre a integridade e a ortodoxia desse homem. Mas certo dia ele veio a mim com grande emoção e alegria dizendo: "Você sabia que nosso pastor agora crê em milagre?" O que
O convenceu? Perguntei. Qual é a sua evidência? Bem, respondeu ele. Ele pregava no domingo à noite, quando nos contou que algumas recentes descobertas feitas na região de Sodoma e Gomorra revelaram que houve certas substâncias ali que podiam muito bem esclarecer o que está descrito no Velho Testamento. Por isso, seu pastor agora cria em milagres. O fato, entretanto, é que ele continuava não crendo em milagres, pois se vocês podem explicar uma coisa cientificamente, não é mais um milagre. À guisa de definição, um milagre é algo que você não pode explicar. Alguém certa vez disse que um astrólogo havia descoberto justamente naquele tempo. A pessoa que me falava estava realmente muito excitada com esse fato e era evangélica. Que quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, o Sol e a Lua se achavam tão posicionados que era mais do que provável que uma espécie de temporal irrompera, rechaçando uma parte do Mar Vermelho. E assim foi possível aos filhos de Israel atravessarem em terra enxuta, apesar de tudo. E tal pessoa credulamente pensava que agora era crente em milagres. Não, e não. Vocês notarão provavelmente que existe uma tendência para tal procedimento hoje. Significa simplesmente que tais pessoas não estão contentes em sua crença nos milagres e que realmente não aceitam a doutrina bíblica. Um milagre, à guisa de definição, é algo sobrenatural. Não pode ser explicado em termos da operação comum das leis da natureza ou das causas secundárias. Ele consiste na ação direta e imediata de Deus. Creio que o real problema em relação à crença nos milagres se deve ao fato de que as pessoas se aproximam deles do ângulo da ciência ou da natureza, em vez de fazer isso pelo prisma de Deus, que é todo-poderoso, que governa e controla tudo. O perigo neste século consiste na deificação da natureza, considerando-a uma espécie de poder absoluto no qual nem mesmo Deus pode interferir. Essa é uma noção completamente falsa. Uma vez que tenhamos uma ideia correta da providência de Deus, creio que a maior parte de nossas dificuldades em relação aos milagres será removida. Agora, cabe-nos mencionar uma ou duas dificuldades que as pessoas às vezes têm em relação a esta doutrina da providência. Dizem que estão dispostos a crer na providência em geral, mas não podem compreender plenamente o conceito de uma providência especial, e afirmam que tem duas razões para tal atitude. A primeira é que Deus é seguramente grande e todo-poderoso demais para inquietar-se e preocupar-se com os detalhes de nossos mesquinhos problemas. A segunda é que as leis da natureza tornam tal interferência impossível. Mas a Bíblia nos ensina que Deus está, sim, preocupado com os detalhes de nossas vidas. Ele responde às orações de seu povo, detalhadamente, em ínfimas questões, e ele nos encoraja a levar todas as coisas a ele. Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, verso 6. No tocante a essa segunda objeção, o ensino bíblico a nega peremptoriamente. As Escrituras ensinam esta providência especial de Deus positivamente, e os milagres, naturalmente, aprovam cabalmente. Em última instância, porém, eis o grande problema. Se Deus governa e controla todas as coisas, então qual é a sua relação com o pecado? Tudo o que posso fazer em resposta é estabelecer uma série de proposições que são claramente ensinadas nas Escrituras. A primeira é que os atos pecaminosos se acham sob o controle divino e ocorrem somente pela permissão de Deus e de acordo com o seu supremo propósito. Se querem prova disso, vocês acharão no caso de José e seus irmãos. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, disse José, Gênesis 45, 8. Deus permitiu a ação pecaminosa deles e a controlou. Encontrarão o mesmo ensino referente à morte de Nosso Senhor, como se acha exposta por Pedro no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2. A segunda é que Deus restringe e controla o pecado. No Salmo 76, verso 10, lemos: porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. A terceira é que Deus governa o pecado para o bem. Gênesis 50, verso 20, o põe nestes termos: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus governa o pecado,
e ele fez exatamente o mesmo no caso da morte de nosso Senhor. Minhas últimas proposições é que Deus jamais causa o pecado, nem o aprova. Ele apenas o permite, o dirige, o restringe, o limita e o governa. Tão somente as pessoas são responsáveis por seus pecados. O primeiro capítulo de Tiago nos transmite esse ensino específico com muita clareza. Concluamos com 2 pontos gerais. O primeiro é para mim um dos mais confortantes de todos. Ao ler a Bíblia, não posso deixar de crer que, afinal de contas, toda a providência é por causa do povo de Deus. Se vocês quiserem uma prova disso, ela se acha em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim é perfeitamente evidente que, afinal, Deus está, portanto, preocupado com tudo por causa do próprio povo de Deus, e tudo está sendo manipulado para o nosso benefício e para o nosso bem. Esse é um pensamento maravilhoso e eu lhes recomendo. Enquanto vocês leem a Bíblia, mantenham seus olhos nisto. A providência realmente se preocupa com a salvação e que tudo transcorre no mundo por causa do povo de Deus. Não fosse seu povo, tudo seria destruído. Todos os demais, todos os pecadores, claramente marcham para a destruição. São preservados e mantidos vivos por causa do povo de Deus e por causa da salvação divina. Meu outro ponto é o seguinte: sejam prudentes. Eis uma advertência. Sejam sempre prudentes na aplicação de qualquer evento específico. Deixe-me explicar. Sempre que algo bom acontece a nós ou ao nosso país, nos achamos muito dispostos, queiramos ou não, a dizer que foi indubitavelmente uma ação de Deus, a providência de Deus. Tenho explicado o que a doutrina da providência ensina, mas devo adverti-los de que é perigoso particularizar alguma coisa específica. Tome o famoso caso de Dunkerque. Não pretendo expressar minha opinião quanto ao que aconteceu em Dunkerque. Tenho uma opinião, porém não a apresentarei. Tudo o que farei é mostrar-lhes que, se vocês alegarem que ele foi um ato de Deus, então devem fazê-lo à luz do seguinte. Em 1934, os cristãos alemães, e muitos excelentes cristãos entre eles, emitiram esta afirmação, aspas, estamos muitíssimo agradecidos a Deus por ele, como o Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador de uma grande parte de nossas dificuldades. Reconhecemos que nós, com corpo e alma, estamos ligados e dedicados ao Estado alemão e a seu Führer. Esta servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, sua mais profunda e a mais santa significância em sua obediência ao mandamento de Deus. Fecha aspas. Tal coisa, sem dúvida, nos faz pensar, não é verdade? Eis aqui outra declaração deles em 1933. Aspas. Isto desvia a história. Fecha aspas. Disseram, referindo-se à subida de Hitler ao poder. Aspas. Dizemos que Deus não deu. A Deus seja a glória. Compelidos pela palavra de Deus, reconhecemos nos grandes eventos de nossos dias uma nova comissão de Deus à sua igreja. Fecha aspas. Ora, tais pessoas eram absolutamente sinceras, eram absolutamente autênticas, eram cristãos evangélicos e criam em tal coisa. Por isso creio que vocês concordarão comigo de que devemos ser um tanto cautelosos quando chegamos a fazer reivindicações específicas. Ou, uma vez mais, alguém em Moscou certa vez disse de Stalin, aspas, ele é o líder divinamente designado de nossas forças armadas e culturais, guiando-nos à vitória. Fecha aspas. É uma coisa tão simples vocês se persuadirem de que Deus tem um incomum e especial interesse em seu país. Sejamos muito cuidadosos para não levarmos Deus e sua causa à infâmia por meio de reivindicações injudiciosas e precipitadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, às vezes comemorávamos o Dia Nacional de Oração. Terríveis coisas, porém, aconteceram quase no dia seguinte. Lembre-se disso. Meu ponto, pois, é o seguinte. A doutrina é patente e clara, mas sejamos judiciosos e cautelosos, mantendo uma grande preocupação pela glória e pelo nome de Deus quando reivindicarmos algum evento particular, como exemplo de sua especial providência, quer em relação a nós, quer ao nosso país.